Turma do segundo ano, vamos para mais uma videoaula sobre personagem, tempo, espaço e narrador. Na videoaula de hoje, vamos fazer a correção do exercício extra que eu coloquei na nossa primeira videoaula. Bom, vamos começar. Primeira questão. Assinale a alternativa correta. O autor é sempre o narrador do texto? Não, né, pessoal? Nós vimos na nossa aula que não. O autor é o responsável pela criação da narrativa. Ele é o responsável pela criação da história. Já o narrador é aquele que faz a mediação entre o leitor e a história. É aquele que o autor escolhe ou utiliza para contar a história. Então, o autor é sempre o narrador do texto? Não. Autor é quem cria, narrador é a voz que conta a história. O narrador pode ser um personagem do texto? Sim, pode. Tanto é que nós vimos na nossa videoaula que quando isso acontece, nós chamamos de narrador-personagem. O protagonista de uma narração é sempre o narrador? Não, isso também foi falado na nossa videoaula. Que o narrador-personagem ele pode ser qualquer personagem da história. Pode ser o protagonista, o antagonista, o secundário, não importa. O que interessa é que o narrador-personagem seja um personagem da história, não importa qual o papel que ele exerce dentro da história. O importante é ele participar, ok? O discurso indireto é a narrativa em terceira pessoa? Olha, discurso direto, indireto e indireto livre é o nosso assunto da próxima videoaula. Mas eu vou adiantar algumas coisas aí para vocês. Nós sabemos que o discurso indireto é quando a fala dos personagens é intermediada pelo narrador. Isso se faz em terceira pessoa, então está correto. Quando escrito em primeira pessoa, o texto narrativo é classificado como discurso direto? Bom, dando uma palhinha aí da próxima aula, o discurso direto ele ocorre quando o narrador ele produz exatamente a fala dos personagens no texto. Então, esse discurso direto ele deve sim ser escrito em primeira pessoa, ok? Então, com base nisso, qual seria a alternativa correta? Letra C. As alternativas 5, 4 e 2 estão corretas. Vamos agora para a próxima questão. Bom, turma, vamos aí para mais duas questões. Quais são os elementos da narrativa? Explique cada um deles. Bom, muito fácil, né? Até mesmo nas aulas presenciais, nós já estávamos falando sobre o texto narrativo. Nós vimos que os principais elementos são 5, né? Que nós chamamos de pente. Personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Não é isso? Então vamos lá, vamos explicar cada um deles. Olha só. Enredo é uma trama de fatos desencadeados por meio da ação dos personagens. Não é a história em si. Os personagens eles são os elementos fundamentais de um texto narrativo, né? É um ser que pratica a ação do enredo. E eles podem ser protagonistas, antagonistas, secundários, planos ou redondos. Nós vimos isso aí na nossa videoaula. Tempo. O tempo é quando os fatos ocorrem, né? É o período em que os fatos ocorrem, quando tudo acontece. E esse tempo ele pode ser classificado em cronológico ou psicológico. Narrador. O narrador é aquele que conta a história, é a voz do texto, não é isso? Então, o narrador, nós vimos que ele pode ser classificado em narrador-personagem, aquele que, além de contar, ele participa da história. Tem o narrador-observador, que é aquele que apenas conta
as ações à medida que elas vão acontecendo. E tem o narrador onisciente, que é aquele narrador que tem uma visão geral de toda a história, de todos os personagens. Ele sabe de tudo, do presente, do passado e do futuro dos personagens. E o espaço, local onde tudo acontece. Esse espaço ele pode ser físico ou psicológico. Beleza? Vamos aí para a nossa última questão. Qual a diferença entre tempo psicológico e tempo cronológico? Também muito fácil. Olha só. O tempo psicológico ele é individual, subjetivo, não apresenta uma ordem natural ou sequencial. É determinado pela imaginação do narrador ou personagem. Então, nós vimos aí que esse tempo psicológico, ele, diferentemente do cronológico, ele não apresenta uma ordem natural ou sequencial dos fatos, né? Ele é determinado pela imaginação do narrador ou dos personagens, de maneira a proporcionar um enredo não linear. E um exemplo disso, a gente sempre fala, são os flashbacks, não é? Que muitas vezes iniciam a história pelo fim e assim vai passando de acordo com as memórias do personagem ou do narrador, tá? Por isso que a gente fala que ele é muito subjetivo. Quando ele é subjetivo, ele vai receber influência de situações, de emoções, experiências, tá bom? E o tempo cronológico é o tempo que pode ser marcado, usado na ordem natural dos acontecimentos. Então, o cronológico é aquele que a gente tem uma marcação no tempo, né? Pode ser horas, dias, meses, anos, pode ser época, pode ser estação do ano, não é isso? O tempo cronológico é usado quando narramos uma história de maneira linear, na ordem natural dos acontecimentos do enredo, ou seja, do início para o fim. Tá bom, turma? Olha, nossa sequência, né, sobre o estudo desses elementos do texto narrativo, a gente encerra por aqui, tá? E até a nossa próxima videoaula. Se vocês estiverem com dúvida, só falarem comigo pela sala Google, tá bom? Beijos e até a próxima!